Senhor, meu Deus, nesta noite nos alimentar. Venha, Senhor Espírito Santo, falar em cada vida, em cada coração, porque somente o Senhor conhece a necessidade da tua igreja. Usa, Senhor, o teu servo, Pai, nesta noite, conforme a tua vontade e o teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos receber um servo do Senhor com as palmas bem alegres, bem felizes para Jesus. Aleluia. Salve os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, pode se assentar um minutinho só, amém? Glória a Deus, estou muito alegre, estou muito feliz com o Senhor. Hoje é o segundo dia da poderosa campanha Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, amém? Eu estou muito feliz, quero fazer os meus agradecimentos especiais pela presença especial da Lohane, da Yasmin, representando a IPDA do bairro dos Lucas, ao Emily, a nossa irmã Zilda, o nosso irmão Pedro, representando a IPDA do bairro das Américas, a nossa central. Quero agradecer também a presença do nosso cooperador irmão Eleomar, também juntamente com a sua esposa Letícia, representando a IPDA do bairro Ipanema, nosso irmão Marcinho, muito obrigado pela presença, representando aí a IPDA da Vila Erundina, a nossa irmã Rita, glória a Deus, filha do pastor José Cruciol, lá de Pires do Rio, muito obrigado pela sua presença. Irmãos, representando a IPDA de Pires do Rio, glória a Deus, os nossos irmãos visitantes, amém, Deus abençoe vocês que estão nos visitando, glória a Deus, aleluia, o nosso obreiro, irmão Silvio, Deus abençoe. Irmãos, Deus abençoe a todos vocês que vieram aqui nesta noite. Vocês não vieram por causa de mim, mas vocês vieram aqui nesta noite por causa do Senhor Jesus, para ouvir a palavra dele, e eu tenho certeza que todos nós sairemos daqui saciados e alimentados pelo poder da palavra de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Nosso irmão Itamar também está aí sempre cooperando conosco. Deus abençoe o nosso irmão Itamar, amém? Glória a Deus. Irmãos, se coloquem de pé, sem mais delongas. Quero convidar o cooperador Eleomar para ocupar o altar aqui comigo. Estará aí nos ajudando, amém? Glória a Deus, aleluia. O cooperador Eleomar está aí nos apoiando. Deus abençoe a sua vida, viu? Glória a Deus. Irmãos, abra comigo o Evangelho que segundo escreveu Mateus, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 12, vamos ler até o verso 23, amém? Glória a Deus. Peço que minha mãe me traga, por gentileza, um copinho de água, amém? Irmãos, está calor demais, né? Só Deus na causa, Deus tem que trazer chuva para poder nos refrescar um pouco, aleluia. Evangelho que segundo escreveu Mateus, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 12 ao versículo 23, amém? Glória a Deus. Repetindo, hoje é o segundo dia da poderosa campanha Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quem está esperando a vinda do Senhor Jesus, levante as suas mãos. Quem está preparando a sua vida para a vinda dele, diga glória a Deus. Aleluia. O Senhor irá nos aperfeiçoar nesta noite, igreja. Amém. Aquele que é santo vai nos santificar aqui nesta noite pelo poder da palavra dele. Aleluia. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores.
E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém? Amém. Tem glória a Deus? Glória a Deus. Tem aleluia? Deixa a sua Bíblia aberta no seu banco, amém? Glória a Deus. Por gentileza, deixa a Bíblia aberta. Vamos fazer uma rápida oração, apresentando a Deus essa palavra, para que o Espírito Santo possa falar comigo e possa falar com você nesta noite de uma maneira poderosa, gloriosa e maravilhosa, amém? Oremos. Soberano Deus e querido Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu não estou ouvindo a igreja orar. Clame, igreja, ore, busca ao Senhor. Deus poderoso, eis-me aqui, Pai, diante da Tua presença, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor me enche do Teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Tu és o dono de toda ciência, sabedoria e poder. Pai amado, o pregador fala aos ouvidos, mas o único que falará aos corações é somente o Teu Espírito Santo. Usa-me como arauto, usa-me como porta-voz do céu, aqui nesta casa de oração, não para a minha glória, mas para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, que Teu nome seja bendito, que Teu nome seja enaltecido em nosso meio, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu te apresento a Tua igreja, que veio aqui nesta noite, não por causa de mim, mas por causa do Senhor, por causa da Tua palavra, que é digna de toda aceitação, que é fiel e verdadeira, para transformar, para libertar e para saciar nossa fome espiritual. Meu Pai, nos leva ao arrependimento nesta noite, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém? Assentai-vos com palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Glória a Deus. O evangelista Mateus, ao monografar a carta que está localizada no capítulo 4, versículos 12 ao 23, que acabamos de ler, ele vai nos dizer aqui o início do ministério de Jesus. Antes de Jesus exercer o seu ministério, a Bíblia diz que ele primeiro passou pelo deserto, como eu disse na quarta-feira passada, porque no deserto ali ele seria provado e preparado para o seu grande ministério aqui nesta terra. Jesus, como Filho de Deus, ele veio para cumprir as profecias dos profetas do Velho Testamento, que apontavam para um Messias que viria para salvar a humanidade, para trazer cura, para levantar o caído, para levar o povo novamente à presença de Deus. Jesus veio para reconciliar o homem para com Deus. Jesus, ele veio e nos deu exemplo. 100% homem viveu e 100% Deus. 100% homem para me ensinar e para te ensinar, sentindo o que eu e você sentimos, passando por aquilo que eu e você passamos, mas permaneceu fiel, obediente e cumpriu com o seu ministério. A Bíblia nos diz a partir do versículo 12, após Jesus vencer o diabo, após Jesus vencer a Satanás no deserto, a Bíblia diz que Jesus, ele habita nas terras de Cafarnaum, sabendo e ouvindo a respeito de João, que agora estava preso. Este João, profeta do Senhor, que preparou o caminho para o Messias
vir. Ele se encontra preso, encontra agora encarcerado. Por quê? Porque João, ele pregava a verdade. João confrontava o sistema político de Herodes. João confrontava o pecado. Teve uma certa vez que João, ele chega em Herodes e repreende ele, porque Herodes estava com Herodias, que era esposa de Filipe, e João repreende Herodes, pelo qual Herodíades, ela fica irada com João e procura a todo momento prendê-lo, mas ela não prende João, porque ainda não era o tempo dele. Ela não consegue prender João, porque Herodes temia o povo, porque Herodes via que João era um homem santo e era um homem irrepreensível. Herodes reconhecia que aquele homem era diferenciado, e por isso que Herodes temia e não prendia João. Mas a palavra do Senhor nos diz que agora Herodes estava festejando o seu aniversário, e lá estava com ele os grandes, os presidentes, os príncipes estavam ali na festa com ele, festejando o seu aniversário. A Bíblia nos diz que a filha de Herodias estava dançando, e Herodes se agradou daquela dança, e Herodes então fez um juramento perante todos os que estavam sentados ali, dizendo para a moça: pede-me o que quiseres e eu te darei, pede até a metade do reino que eu vou te dar também. Então aquela menina, ela vai até a sua mãe para pedir alguma orientação, para ela poder realizar o desejo que Herodes estava querendo conceder para ela. E Herodias diz para sua filha: pede para o rei a cabeça de João Batista num prato. Então aquela menina vai então até a presença do rei e perante os príncipes que estavam sentados ali, e pede a cabeça de João Batista no prato. E o rei, então a Bíblia nos diz que ele se entristeceu muito, porque ele não queria fazer aquilo, mas por causa do juramento e por causa das pessoas que estavam ali à sua mesa, Herodes então manda prender João, e na prisão Herodes degola João Batista e traz a cabeça de João no prato, entrega para a filha de Herodíades, e a filha entrega então para sua mãe. Eu quero dizer para a igreja que esse era o troféu dos profetas do Senhor naquela época. Os profetas recebiam, era perseguição. Os profetas recebiam, era machadada no pescoço por pregar a verdade, por pregar o evangelho. Hoje tem profeta, tem pregador, entre muitas aspas, que fazem eventos recebendo troféus para dizer quem é o melhor pregador, quem é o melhor cantor, quem é o melhor pastor. Recebem troféus por causa dos seus cargos ministeriais, que contradiz totalmente a palavra do Senhor, que nos mostra que os profetas de antigamente, os servos do Senhor, eram lançados na cisterna, eram cerrados ao meio, entregavam suas vidas para o Senhor, em testemunho da verdade, em testemunho do evangelho, em testemunho de defender a palavra do Senhor. Eles entregavam suas próprias vidas por amor e obediência ao Senhor. E o que me entristece nos dias de hoje, estamos vivendo em um contexto onde as pessoas estão desanimadas, irmão Silvio. Verdade. Cooperador Leomar, as pessoas hoje andam de cabeça baixa por qualquer coisa, por qualquer problema que aparece, desanimam, querem abrir mão do arado, querem sair da igreja, porque o amigo virou as costas, porque a amiga abandonou, porque agora ele é crente, agora ele é crente, e agora ele está vendo o que é ser cristão. Ser cristão, nós vamos passar por abandonos. Ser cristão, vamos ser traídos. Ser cristão, quando a gente mais precisar daquelas pessoas que a gente mais confiava, vai ser as mesmas que não vão estender as mãos. Ser cristão é passar por isso. E eu vejo hoje as pessoas desanimadas. As pessoas hoje
último lugar, perderam o primeiro amor, perderam a paixão por Jesus. Coloca obstáculos para não pregar, coloca obstáculos para não ir na igreja, coloca obstáculos para não servir mais ao Senhor, coloca obstáculos para não orar mais, para não ler mais a palavra, para não se consagrar, coloca obstáculos para não entregar sua vida para o Senhor. Hoje as pessoas passam mais tempo nas redes sociais, hoje as pessoas passam mais tempo no celular e se esqueceram de passar tempo, de investir tempo para com Deus, para a leitura, para a oração, para a consagração. O celular tem tirado as pessoas da presença de Deus, o celular tem distraído a muitos. Interessante, pastor Silvio, que a Bíblia diz que nos últimos dias o tempo seria abreviado, mas na verdade os céus não estão abreviando o tempo. Na verdade, as pessoas que estão distraídas demais, as pessoas abrem o celular, às vezes falam, não, vou ficar só 3 minutos no celular, quando ela vai ver, passou 2, 3, 5 horas de celular na mão. Isso é o dia sendo abreviado, as pessoas estando distraídas, o tempo passando, os pais envelhecendo, a gente envelhecendo, e o que a gente tem feito para o Senhor? Quantas almas estamos ganhando para Deus? Em qual patamar, em qual nível espiritual a gente está evoluindo? Será que estamos na estaca zero? Ou será que a gente está progredindo? Será que estamos dando o nosso dia melhor para o Senhor? Estamos investindo tempo para o reino de Deus? Ou estamos investindo tempo em querer satisfazer as nossas próprias vontades, os nossos próprios belos prazeres? E o tempo está passando, o tempo não para. Estamos já prestes a acabar o ano de 2025. Irmãos, parece que 2025 começou ontem. A gente já está no mês de outubro, já faltam 2 meses para entrarmos no ano de 2026. E a pergunta que o Espírito Santo faz para a igreja aqui nesta noite: como está a tua vida diante da minha presença? O que você tem feito para mim? O que você tem feito com o tempo que eu tenho te dado? Ou você se esqueceu que o meu filho voltará para arrebatar a igreja na hora que você menos pensar? A vida dele será de surpresa. E o que você tem feito para mim em terra? Arabaia, Calabaçuri, Calabastéria. Você está procurando viver em santidade? Você está procurando viver pautado e elevado segundo a minha palavra? Ou você está distraído? Ou você está dormindo? Ou você está adormecido com as coisas desse mundo? Será que a sua raiz está presa em mim? Ou sua raiz está presa no mundo? O que tem sido a sua prioridade em terra? O que tem sido aquilo que você colocou em primeiro lugar na tua vida? Alabasteri, palabastéria. É por isso que hoje os irmãos, infelizmente, estão desanimados, estão vazios, estão com amargura de alma, com o operador Elmar, estão tristes, estão cabisbaixos. Por quê? Porque estão deixando de andar com Deus, estão deixando de andar com o Criador, estão deixando de andar com a luz do mundo, com o bom pastor, com o caminho, a verdade e a vida, com a ressurreição e a vida, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, a resplandecente estrela da manhã, o Jeová Jireh, o Yeshua Hamashia, o Adonai, o Eloí. Estão deixando de andar com Ele porque preferem andar com os amigos, preferem andar com a internet, as redes sociais, e estão abandonando a Deus. E eu quero te perguntar nesta noite: como você quer passar uma eternidade com Deus se você não passa 1 minuto aqui na terra andando com o Senhor? Como você quer passar a eternidade no céu se você não tira 1 hora de oração, se você não tira pelo menos 30 minutos de leitura bíblica? Talvez eu estou falando com pessoas aqui que a Bíblia está empoeirada, a Bíblia está cheia de teia de aranha. Talvez eu estou pregando para pessoas que estão aqui que não sabem o que é Abacuque, não sabem o que é Amós, não sabem o que é Sofonias. Por quê? Não sabem nem quem é Ageu, porque não lê mais a Bíblia, não investe tempo na leitura da palavra.
igreja, mas e dentro da tua casa, irmão? Como está o relacionamento com Deus dentro da tua casa? O teu quarto é lugar de sacrifício? O teu quarto é lugar de altar para tu orar e sacrificar a Deus? Ou o teu quarto é lugar de pecado? Ou o teu quarto é esconderijo para errar, para transgredir contra o Senhor? Ou o teu quarto é lugar onde você ora, onde você guerreia contra as trevas, onde você fecha a porta do teu quarto, fecha a porta porque prioridade, agora é eu e Deus, a sós. Você fecha a porta do teu quarto e busca a Deus em secreto, para que no secreto Deus te ouça e publicamente te exalte? Ou você entra no teu quarto e começa a pesquisar coisas imorais na internet? Fecha o teu quarto para ficar com conversas indecentes nas redes sociais? Essa é a pergunta que o Espírito Santo manda dizer para a igreja aqui nesta noite. Quem é você em terra? Quem é você diante da presença do Senhor? Diante dos irmãos podemos fingir ser alguma coisa, mas diante de Deus Ele enxerga as coisas no impalpável. Diante dos olhos de Deus ninguém tem duas caras, ninguém tem duas personalidades. Deus me conhece, Deus te conhece. Deus sabe quem eu sou e Deus sabe quem você é. Hoje é noite de arrependimento, hoje é noite de reflexão, hoje é noite de mudança de vida, porque Ele está voltando. Aleluia! João estava preso, meu Deus do céu. João estava preso porque estavam querendo censurar o profeta. Interessante como o mundo tenta censurar a palavra, como o mundo tenta barrar a igreja do Senhor, como o mundo tenta calar a boca da igreja para não pregar a verdade, para não pregar contra o pecado, como esse mundo investe para fechar as portas da igreja, para fechar as portas do templo, para querer o quê? Barrar, censurar. Eu fico pensando, irmão Silvio, João ele não tinha uma HK, João ele não tinha tanque de guerra, ele nem manuseava espada. Por que prenderam João? Eu quero dizer que o maior perigo de João não era ele manusear alguma arma, era a palavra que saía da boca dele, que era uma ameaça para o inferno, era a palavra que saía da boca dele, que representava perigo para o inferno, representava perigo para o sistema desse mundo. É por isso que mandaram prender João, para calar a boca dele, e mataram João, degolaram, arrancaram a cabeça dele. Pode até matar um mensageiro, mas a mensagem permanece viva. A mensagem permanece viva. Nenhuma ferramenta preparada pelo adversário, eu vou fazer melhor, nenhuma ferramenta preparada pelo inferno prevalecerá contra a igreja do Senhor. Se tomar um, Deus levanta dois. Se tomar os dois, Deus levanta 7. Porque operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é contigo, quem será contra você? Aleluia! Eu quero profetizar aqui nesta noite. Se por um caminho o inimigo vier contra nós por 7 caminhos, ele deverá fugir da nossa presença, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Maior é Deus, grande é Deus, poderoso é o Senhor para manter a igreja de pé nessa terra, nesse mundo caído e pecaminoso, esse mundo adúltero, esse mundo perverso, esse mundo maldito, onde desprezam a Deus, esse mundo hipócrita que louvam a Deus. Irmão, os cantores sertanejos virou moda. Os cantores sertanejos hoje estão cantando músicas gospels. Que hipocrisia! Cantam santo, santo é o Senhor com cachaça na mão. Canta santo, santo é o Senhor traindo a esposa. Cantam santo, santo é o Senhor fazendo coisa errada, fumando droga. Pelo amor de Deus, que hipocrisia! A Bíblia diz: não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. E muitos têm tomado
coração está longe dele. A igreja, tem gente que canta na igreja, te adorar é o que me mantém de pé. Mas quando chega na sua casa nem lembra que Deus existe. É por isso que está caído. Porque se Deus é que mantém de pé e você não lembra de Deus na tua casa, é por isso que você está caído, irmão. E não é de hoje que os pregadores que pregam a verdade são perseguidos. Isso não é de hoje, irmão Silvio. Não é de hoje que quem é defensor do evangelho é perseguido, não, irmão. Desde muitos anos, desde o Velho Testamento, há perseguição para quem manuseia a palavra, para quem defende o evangelho, para quem prega a verdade. Sempre vai haver perseguição. Eu quero dizer algo aqui para a glória de Deus. Uma certa vez eu cheguei na minha casa depois do serviço, estava indo almoçar, eu deitei no sofá e minha mãe do lado, no outro sofá. Ela olha para mim e fala: Alcir, eles estão fazendo reuniões para te parar. Eles estão fazendo reuniões para acabar com o teu ministério. Eles estão fazendo reuniões para você não pregar mais. E minha mãe, ela, como se diz, ela é emocionada, ela é muito sentimental. Ela estava desesperada, irmão. Ela estava, sabe, nem acreditando no que ela ouviu. E eu falei: mãe, calma, mãe. A obra é de Deus, a palavra é de Deus, e o que é de Deus vai permanecer. Se o que eu prego é de mim mesmo, se o que eu prego é do homem, vai se desfazer por si mesmo. Mas se o que eu prego vem do Senhor, vai permanecer. E eu quero dizer, segura, irmão, e eu quero dizer para os irmãos, para aumentar a fé de ti, os que estavam querendo me barrar, os que estavam fazendo reuniões para acabar com o ministério, eles saíram tudo da igreja. Saíram tudo da igreja. Tentaram me tirar, mas quem saiu foi eles. Porque o que é de Deus permanece. O que é de Deus mantém de pé. Porque o que eu prego não é de mim mesmo, é dele. A palavra que eu prego não é de mim mesmo. A palavra é do Senhor. E ela subsiste eternamente. Ela subsiste eternamente. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Para que você está temendo o homem, igreja? O homem só tem poder para matar o teu corpo. Temei aquele que pode matar o teu corpo e lançar tua alma no inferno. A este tu teme. E outra coisa, é melhor obedecer a voz de Deus do que obedecer a voz do homem. É verdade. Ouça somente a voz de Deus. Não ouça a voz da tua família, não ouça a voz do mundo, não ouça a voz até de líderes que querem te barrar. Porque quem quis me barrar, irmão Silva, eram pastores. Pastores que deveriam me incentivar, que deveriam me apoiar, os mesmos que queriam me barrar. Invejosos. O que mais vai ter dentro da igreja é invejoso. Eu quero dizer uma mensagem para os pastores da igreja. A sua função é incentivar a ovelha, é segurar na mão da ovelha e até mesmo desejar que a ovelha seja até mesmo melhor que você. Mas tem pastores que quando vê que algum pregador é melhor que ele, prega uma mensagem que ele não tem coragem de pregar, quer fazer o quê? Vou fechar as portas, não vou deixar mais pregar. Por quê? Porque esse pregador, esse homem, essa mulher prega aquilo que eu não prego. Ele é melhor do que eu. Não, eu vou parar, porque senão ele vai me minguar, ele vai me tirar da posição, ele vai ficar no meu lugar. Então eu tenho que barrar, eu tenho que censurar, eu tenho que matar o ministério dele. Ai daqueles que se levantam contra os ungidos do Senhor. Todos que se levantaram contra o meu ministério, Deus tirou todos da igreja, irmão. E eu não estou dizendo isso para me gloriar, eu estou dizendo isso para te motivar a continuar exercendo aquilo que Deus te chamou para exercer. O inimigo pode tentar levantar, mas ele vai levantar para cair, porque Deus ele é fiel. Verso 13. Jesus, sabendo que João estava preso, ele agora vai entrar em cena. E para cumprir a profecia de Isaías, que se encontra em Isaías capítulo 9, nos versículos 1 ao 2, onde Isaías diz:
a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aqueles que estavam assentados à sombra e na região da sombra da morte, a luz raiou. Oh, aleluia! Eita, glória a Deus, aleluia! E Jesus, para cumprir essa profecia, ele vai então para Cafarnaum, ele vai andar junto ao mar da Galileia. Ali, irmãos, eu quero que os irmãos imaginem o Filho de Deus andando entre as pessoas em seus dias normais, no seu cotidiano. Talvez estavam ali pessoas construindo uma casa, talvez tinham ali padeiros, tinha ali pessoas que estavam vendendo roupas, e o Filho de Deus andando entre o meio daquele povo, observando. Aleluia, um dos nomes de Deus é Emanuel, Deus conosco. Jesus estava observando o cotidiano das pessoas. Jesus estava observando aquelas pessoas que estavam ali em seus dias normais, trabalhando, ganhando o seu pão de cada dia. Jesus querendo participar da rotina do ser humano. O Filho de Deus entre a humanidade, isso é maravilhoso. O Filho de Deus entre os seres humanos que estavam em trevas, que estavam sem esperança, que estavam tristes, abatidos, estavam lá na escuridão, e de repente veio a grande luz, a resplandecente luz chegou para trazer esperança, para trazer alegria, para trazer cura para a alma e para o espírito abatido. Jesus então, ele vai junto ao mar da Galileia, e ele vê ali, ele vê Pedro e André lançando ali as suas redes, e Jesus então começa a observar Pedro e André lançando as redes ao mar. E eu quero te dizer um simbolismo muito grande acerca de André e João lançar as redes ao mar. Não foi à toa que Jesus escolheu e chamou Pedro e André. Jesus viu ali homens corajosos, trabalhadores, suando para ganhar o seu pão de cada dia, lançando as redes, que simboliza união, reunir o povo que estava disperso, reunir o povo que estava afastado da presença de Deus, reunir o povo que estava cego na escuridão, porque a rede faz isso, a rede agrupa, a rede reúne. Então Jesus viu ali uma oportunidade de chamar Pedro e André, não mais para ser pescadores de peixe, mas para ser pescadores de homens, pescadores de homens pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pedro e André, quando receberam o chamado do Senhor Jesus, a Bíblia diz que eles deixaram todas as redes para trás, eles deixaram o barco para trás e seguiram ao Senhor Jesus. Isso nos mostra uma renúncia. Eles deixaram tudo para trás para seguir o Senhor. Eles deixaram tudo para trás para fazer a obra do Senhor, para trabalhar em prol do reino dos céus, em prol do reino de Deus. Eu quero dizer, será que ainda tem gente aqui no nosso meio que renuncia? Será que ainda tem gente no nosso meio que abandona tudo aquilo que te afasta da presença do Senhor Jesus? Será que ainda tem gente que renuncia esse mundo para fazer a obra em prol do reino dos céus, para seguir o Senhor Jesus? Porque Jesus uma certa feita disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz diariamente e siga-me. Não tem como seguir Jesus e não renunciar. Não tem como seguir o Senhor Jesus e não carregar a sua cruz. Para seguir Jesus tem que carregar a cruz, tem que renunciar, tem que viver em santidade, tem que abrir mão do mundo, tem que abrir mão das próprias vontades para fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Será que ainda tem pessoas que estão lançando rede ao mar? Será que tem pessoas que estão exercendo o dom? Ai, Deus! Será que tem gente que está exercendo o talento que Deus te deu? Ou você está enterrando o seu talento na terra? Porque as redes simbolizam dons espirituais.
está exercendo o dom que Deus te deu, igreja? Quantas almas você tem ganho para o Senhor? Você está exercendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Aleluia, glória a Deus. Jesus então ele continua e ele vai avistar ali Tiago e João, não lançando as redes, mas consertando as redes junto com Zebedeu, seu pai. João e Tiago estavam consertando as redes, e Jesus, observando aquilo, ele achou outra oportunidade de chamar aqueles homens, porque consertar as redes significa em como está a nossa vida espiritual com Deus. Se a nossa vida espiritual não estiver boa com Deus, a rede está furada. Não vai ter como exercer com excelência a obra de Deus com a rede furada. Não tem como ganhar almas com a rede furada. Não tem como trabalhar em prol do reino de Deus com a rede furada, com o altar rachado, com o vaso quebrado. Para podermos exercer a obra do Senhor, primeiro temos que consertar as nossas redes. Precisamos pedir ao Senhor para fazer de nós um vaso novo, pedir a Deus para consertar o nosso altar, para que possamos então estar prontos para poder ir ao campo de batalha, pregar o evangelho do reino, lançar a semente na boa terra que se chama o coração e levar a alma ao arrependimento, ajudar as almas que estão dispersas à grande luz que é o Senhor Jesus Cristo. Conserta a tua rede nesta noite. Pregador, como eu vou consertar a minha rede? Pregador, como eu vou fazer isso? Irmão, volte a orar, volte a ler a palavra, volte a jejuar. Quanto tempo que você não jejuma? Quanto tempo que você não ora? Quanto tempo que você não lê a Bíblia? Medita aí. Quanto tempo que você não tira um devocional com Deus? Ou a tua rede está furada? Como tem muitos pregadores que vai pregar, mas não ora mais. Tem muitos pregadores que vão pregar, mas não lê mais a Bíblia. A mensagem é sempre a mesma coisa. Tem pregador que vai subir no altar e não se consagra mais, não tem intimidade com Deus. Eu quero te dizer que antes de Jesus enviar os 12, o que Jesus fez? Jesus ensinou. Jesus teve diálogo com eles, e eles tiveram diálogo com o Senhor Jesus. Então o que isso significa? Antes de exercermos um ministério, antes de lançar as redes, a gente tem que ter diálogo com Deus, a gente tem que ter comunhão com o Espírito Santo, a gente tem que ter amizade com Deus. Nós não pregamos para ter fama, nós não pregamos para ser glorificado, nós pregamos porque andamos com Deus e desejamos fazer a vontade dEle. É por isso que os nossos cultos estão assim vazios da presença do Espírito Santo. É por isso que os nossos cultos já não tem mais cura, não tem milagre, não tem mais presença do Espírito Santo. Hoje os nossos cultos são mecânicos, os nossos cultos parecem mortos vivos. Por quê? Porque a igreja está perdendo o diálogo com Deus, estão deixando de andar com Deus, estão deixando a comunhão com o Senhor de lado, e é por isso que estamos passando por essa frieza espiritual, estamos passando por esse declínio moral, ético e espiritual, porque as redes estão furadas, o altar está rachado, o vaso está quebrado. E como Deus vai encher um vaso quebrado? Como? Se Deus encher, vai aspergir. Como que a igreja vai adorar a Deus se o altar está rachado? Porque altar rachado não sacrifica, altar rachado não dá glória a Deus, altar rachado não bate palma, altar rachado não dá aleluia, altar rachado não tem nada para Deus, porque não tem sacrifício. Ai, palavra suri, palavra séria. Jesus está falando aqui nesta noite, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória. Mas fique tranquilo, porque Deus exorta e corrige a todos a quem Ele ama. Deus exorta e corrige a todos a quem Ele ama. E se hoje Deus está exortando e corrigindo alguém aqui nesta noite, é porque Ele te ama, é porque Ele te ama, é porque Ele te ama. Aleluia! Oh, glória a Deus! É tempo da gente voltar a ter comunhão com o Senhor. É tempo da gente consertar as nossas redes. É tempo da gente
e te chamou. Estou pregando para pessoas aqui nesta noite que antes estavam no fundo do poço, estavam sentados em densas trevas, estavam sentados em uma região da sombra da morte, estavam tristes, estavam ali com falta de esperança, com falta de vontade de viver, querendo tirar a própria vida talvez, estavam ali desesperançosas, amarguradas, desprezadas, mas de repente resplandeceu a grande luz e Ele te fez um chamado: filho, venha participar da minha seara. Eu te chamei não conforme a tua capacidade, porque quem capacita sou eu. Eu te chamei não porque você é bom, eu não te chamei não porque você é perfeito, eu te chamei porque eu enxerguei em ti algo especial, eu enxerguei em ti um espaço no seu coração para eu agir e para eu operar. E você tem chamado, irmão. Não despreze o chamado de Deus, não despreze o chamado do Senhor Jesus, porque Ele veio e te chamou para que você leve as pessoas ao arrependimento, traga cura para aqueles que estão feridos, tragam vista para aqueles que estão cegos, levante o caído, alimente o necessitado e traga justiça para esse mundo que é cheio de corrupção. Jesus conta contigo, Jesus conta com você, igreja. E para finalizar, verso 23: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Esses eram os pilares do ministério do Senhor. Esses eram os pilares que Jesus ensinou para os seus discípulos: ensinamento, pregação do evangelho e a glória de Deus ser manifestada. Esse era o objetivo de Jesus: ensinar o povo, pregar o evangelho e a glória de Deus ser derramada. Irmãos, tem tanta gente subindo no altar e transformando a casa de Deus em circo, transformando a casa de Deus em stand-up. Jesus conta com você para ser como Pedro, pregar a palavra com seriedade. Jesus conta com você para ser como Tiago, pregar a palavra do Senhor e ser fiel até a morte. Jesus conta com você para ser como Estevão, pregar a verdade na sinagoga, independente do que vão pensar, independente se vão gostar ou não, se vão te acolher ou se vão te expulsar. O importante é ensinar, é pregar e a glória do Senhor ser manifestada, irmão. Eu quero te dizer que Jesus, Ele conta com cada um de vocês. O chamado Ele fez. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quero que a igreja se coloque de pé. Glórias a Deus. Hoje é o segundo dia desta poderosa campanha. Próxima quarta-feira será o último dia. E eu quero agradecer a todos pelo grande apoio. O operador Omar, que veio hoje nos dar um apoio. A todos os irmãos que eu convidei, estão todos aqui. Irmãos, eu devo uma para vocês. Precisando de mim, só chamar que estamos à disposição. Sabemos que uma mensagem como essa, as pessoas não dão nenhum valor, irmão. Mas é uma mensagem que santifica, é uma mensagem que a prepara, é uma mensagem que nos aperfeiçoou para dar o nosso de melhor para o Senhor. E o principal, subir no dia do arrebatamento. É o principal, é subir no arrebatamento, irmão. Eu quero morar no céu. Eu quero ouvir o ressoar da última trombeta. Nem que para isso eu seja desprezado,